Olá, bem-vindo ao capítulo 2 do nosso curso Marketing Turístico, como atrair turistas para a sua cidade e para o seu negócio. Nesse capítulo 2, que trata de como o turismo impacta a economia da sua cidade, nós vamos assistir um pequeno vídeo onde um empresário da área de eventos nos dá um exemplo de como esse ramo do turismo, o turismo de eventos, que nós vamos falar muito daqui para frente, pode impactar positivamente, claro, a economia da sua cidade. Vamos assistir. Os eventos acontecem normalmente nas cidades, nos estados, e nem sempre tem a percepção de toda a população. Com exceção de eventos de grande monta, exemplo de Copa do Mundo, Olimpíadas, ou festivais, sejam de publicidade, sejam festivais gastronômicos e etc., que esses têm uma grande repercussão na mídia, mas a maioria dos eventos não tem essa grande repercussão. Quando é um congresso, quando é uma feira, ele não tem essa grande repercussão e a população toda não sabe. Então, muitas vezes, pensa que aquele evento não traz um grande resultado para a cidade ou desconhecem o resultado que um evento traz. Pode-se dizer que uma das atividades econômicas que mais se gera movimentação na economia é um evento, porque ele acontece na cidade, normalmente contrata centenas de serviços da própria cidade, sejam profissionais, sejam empresas ligadas à área gráfica, empresas ligadas à área de mídia, empresas ligadas ao segmento de audiovisual e etc. Diversas são as cadeias que são envolvidas. Um evento que normalmente tenha fluxo turístico, ele acaba trazendo uma infinidade de outras atividades agregadas. Desde que você se hospeda no hotel, você tem a camareira, você tem garçom, você tem a empresa que faz a lavagem do enxoval, você tem uma aplicação de recursos naquela cadeia toda. Isso gera uma cascata que talvez alguém que não tem absolutamente nada a ver com atividade de turismo e nem nada a ver com atividade de eventos acaba sendo beneficiado, seja através de estar trabalhando do emprego, seja através de um serviço temporário, seja através da geração de negócios através das suas empresas. Então a cadeia ela acaba sendo muito extensa. Isso é um benefício que você não consegue medir, não tem indicadores tão precisos para que você possa fazer essa medição. Um outro benefício, um outro fator importantíssimo nesse processo é a geração de impostos. É impressionante o que se gera de impostos com o setor do turismo, principalmente o turismo de eventos, porque ele deixa de fato muitas divisas na cidade, seja na geração de ISS, afinal de contas os principais serviços eles são tributados pelas prefeituras municipais, e seja através da geração de CMS. O turista de eventos ele tem uma característica de deixar na cidade muito mais dinheiro, muito mais recursos do que um turista convencional que viaja de férias. Então isso por si só já alimenta uma cadeia produtiva economicamente muito forte. Um outro fator importantíssimo é a geração de emprego e renda, que sem dúvida alguma a quantidade de pessoas que trabalham temporariamente no evento são muito significativas. Pode parecer que não, mas são muito significativas e quem convive com a cadeia do turismo percebe, conhece e vê isso de fato acontecendo. E o turismo de eventos, ele também tem a possibilidade de gerar o turismo convencional. Afinal, aquelas pessoas que se dirigem a uma cidade, se dirigem a um estado para participar de um determinado evento, nem sempre conseguem ter tempo suficiente disponível para conhecer as belezas naturais, conhecer e fazer um trabalho de turismo de lazer. E acaba retornando em outro momento, seja com a família, seja com a esposa, com o namorado, namorada, enfim. Ele acaba tendo a oportunidade de vir novamente na cidade para poder conhecer, gastar mais um pouco dos recursos que dispõe e participar cada vez mais ativamente da economia da cidade. Bom, se vocês prestaram atenção no depoimento do Alexandre, vocês perceberam que há um ramo do turismo, um segmento do turismo, que tem um impacto muito maior na economia do que qualquer outro. E nós vamos falar muito disso daqui para frente, que é o turismo de eventos. Turismo de negócios, turismo de eventos, a nomenclatura varia um pouquinho, mas vamos nos fixar em turismo de eventos. A primeira coisa que nós podemos dizer, ainda para completar o conceito do que é turismo ou não, que é uma confusão que se faz com muita frequência no mercado, e que eu chamo a atenção para vocês, é esse próximo slide, que diz o seguinte: turismo não é profissão, é gerador de profissões. O que isso quer dizer? Vocês ouviram o depoimento do Alexandre Porto, quantas atividades, quantos segmentos são impactados, são utilizados por um simples evento, pela ocorrência de um evento, qualquer que seja numa cidade. Então o que nós queremos dizer com isso é que
O turismo não é apenas uma profissão. Eu acho incorreto até se dizer que a profissão do determinado cidadão é turismo. Não, atividade é atividade turística. Porém, o turismo é gerador de profissões. Há dezenas de profissões. Algumas delas aparentemente nem estão ligadas diretamente à atividade turística, mas que são profissões, são atividades, são segmentos que acabam incorporando o que nós chamamos de economia do turismo. E é isso, essa transversalidade, essa conectividade de todos esses setores que acaba fazendo com que o turismo tenha tanto impacto na economia. Mas vamos agora adiante, o próximo slide, que diz o seguinte: o turista conjuga preferencialmente 4 verbos: dormir, comer, passear e comprar. É exatamente isso. Simplificando, se a gente atender esses 4 verbos, e a gente percebe que todo turista, por natureza, conjuga em todos os seus tempos e formas esses 4 verbos, nós já começamos a ter uma pequena ideia, começamos a ter um pouquinho do cenário do impacto econômico que é causado pela atividade, veja, pela atividade turística eu até prefiro do que dizer apenas pelo turismo. Por quê? Porque comer, por exemplo, todo o visitante, toda a pessoa que se desloca de uma cidade para outra, evidentemente, precisa se alimentar. Então, a área de gastronomia é uma das peças de resistência, uma das atividades que mais estão incorporadas ao turismo e que mais são impactadas por elas. Normalmente, a pessoa que viaja, é óbvio que não vai ficar fazendo as refeições dentro do próprio quarto, embora haja flats que permitam isso. É comum que a pessoa, que o turista, que o visitante, acabe se deslocando pela cidade, conhecendo a gastronomia local. A mesma coisa com o dormir, ou seja, a pessoa está fora do seu domicílio habitual, é óbvio que ela não vai dormir no banco da praça, como diz aquela música tão conhecida, ela vai dormir num hotel, numa pousada, enfim, num flat, numa pensão, o que for. Mas ela vai ter necessidade de dormir, estar fora de casa. Na sequência vem, então, o passear e o comprar, porque todo turista, e aí tem uma diferença, ou melhor, uma semelhança importantíssima, mesmo o turista que vai a trabalho, ou seja, o visitante de negócios ou participante de eventos, que também é um ser humano, ele não é um ET. Eu costumo falar que as pessoas, viagens, lembra-se do primeiro capítulo, seja qual for o motivo da viagem, a pessoa não está no seu domicílio habitual, significa que ela vai, em algum momento da viagem, conjugar esses 4 verbos. E o verbo comprar e passear também estão sempre presentes. Ninguém consegue ficar mais de 24 horas fora do seu domicílio sem comprar alguma coisa, sem visitar alguma coisa. É óbvio que se nós estamos falando de marketing turístico, isso depende muito da atratividade do destino, de como a cidade trabalha as suas vantagens competitivas, os seus atrativos, de como é oferecido o serviço, né, o produto, de forma a despertar o interesse do visitante, que mesmo a negócios ou participando de um evento, acaba incorporando, acaba impactando esse ciclo, essa cadeia econômica, através da conjugação desses 4 verbos. Reparem agora no próximo slide. O turista não gostará de sua cidade se você mesmo não gostar. O turista não virá até a sua cidade apenas com base no potencial turístico. É preciso ter produtos e oferta turística. E aqui cabe um outro reparo. É frequente que se confunda potencial com produto, potencial com oferta. Vejam, quase todos, ou diria todos os municípios brasileiros, são quase 6.000, têm potencial turístico. Uma cachoeira que seja um casarão antigo é, teoricamente, um potencial turístico. Porém, potencial não atrai turista. O que atrai turista é oferta, é produto. Então a grande sacada, a grande virada no turismo, o que as cidades precisam fazer é transformar o seu potencial em oferta turística ou em produto turístico, como queiram. E como se faz isso? É fácil, ou pelo menos o caminho é pegar o potencial e colocá-lo na prateleira. O que isso significa? Significa que não adianta ter a cachoeira, ter o casarão antigo, ter um local especialmente agradável para visitar. Se o turista não souber quem leva, quanto custa, em que dias da semana está disponível e do que se trata esse atrativo. Isso tem que estar disponível para o turista. Isso tem que estar à disposição dele nas prateleiras, claro, das empresas do receptivo, das operadoras, enfim. É necessário sempre sair do potencial para o produto, para a oferta. Sem isso, repito, só com potencial nós não conseguimos atrair turistas, ok? Vamos para o último slide. Os serviços turísticos são altamente perecíveis, não podem ser estocados. Exatamente, você não pode guardar uma poltrona de avião para o dia seguinte, não vendi hoje, eu vou vender amanhã. Não, amanhã a poltrona 3A do voo 442 de tal lugar para tal lugar é outro produto.
Você tem que vender o de hoje. A mesma coisa o quarto de hotel. Se você não vender a diária de hoje, é claro que o quarto fisicamente é o mesmo, a cama é a mesma, o hotel é o mesmo, a cidade é a mesma, mas o produto é outro. Isso significa que o turismo tem também essa característica especial que o marketing precisa levar em consideração. É um produto altamente perecível, ok? No próximo capítulo, nós vamos continuar falando desse tema do turismo de eventos, e eu lembro a vocês que no espaço do aluno, para reforçar os seus estudos, lembre-se de navegar no espaço do aluno, no nosso site, onde você encontrará links relacionados, um fórum para debates, isso é importantíssimo, e perguntas e respostas, além, claro, de poder baixar o material didático, que é a apostila desse curso. A gente volta no próximo capítulo falando do que é exatamente o turismo de negócios e quais são as vantagens e as características desse segmento do turismo. Até já!